Galera, o trailer do Superman chegou arrebentando a boca do balão. E o James Gunn não poupou nesse trailer. Mostrou todos os personagens, ou quase todos que vão aparecer no filme. Ele mostrou tudo nesse trailer. Mas entre todos eles, galera, teve um específico que é muito misterioso. O tal vilão, o Martelo da Borávia. Quem é esse cara? Será que ele já apareceu nas HQs? Olha, o motivo por trás dele estar nesse filme e atacar e ser um vilão do Superman faz total sentido com a história que o James Gunn quer contar pra gente nesse filme. Vem comigo que depois desse vídeo a tua cabeça vai explodir. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou o Bonfim. Pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal onde a gente fala de filmes, de séries, de tudo que envolve essa cultura pop, cara, tudo aqui. Então, pra tu não perder nenhuma novidade, já se inscreve aí, ativa o sininho e fica sempre atualizado deste mundo, deste multiverso nerd, ok? Galera, antes de começar, eu queria me explicar que eu não fiz a análise nem react desse trailer do Superman, que, pô, foi bombástico, todo mundo reagiu. Foi um alvoroço na internet. Era pra me ter feito a análise, o react do filme, só que felizmente não deu, né? Porque aconteceu uma coisa um pouco triste pra mim, que a minha avó, ela faleceu nesse dia que foi lançado o trailer do Superman. E aí, infelizmente, eu não pude trazer aqui o vídeo pra vocês, aí eu até publiquei lá na comunidade, né? Que não ia dar pra mim trazer o trailer nem react por esse motivo, né? E aí eu acabei ficando devendo esse trailer pra vocês. Então, até peço perdão pra vocês por eu não ter trazido o vídeo, mas vocês entendem, né? E eu também quero agradecer a todos lá que prestaram seus pêsames pra mim, galera. Muito obrigado mesmo. Esse momento era muito difícil. E eu agradeço a todos que mandaram mensagem de apoio. É muito importante esse apoio de vocês, galera. Então, brigadão mesmo, cara. Do fundo do meu coração. Vocês são incríveis. Mas assim, galera, o James Gunn soltou o trailer. E nesse trailer tem bastante coisa. Tem muitos personagens, muitas tramas aqui que a gente vai ver no filme. Tem monstro gigante, tem meta-humanos, tem Lex Luthor, LexCorp, vários soldados. Cara, tem muita coisa mesmo. Só que a maioria das coisas aqui dá pra gente entender muito bem. Porém, um dos personagens aqui que é muito misterioso, que é o Martelo da Borávia, ele é um dos personagens mais misteriosos desse filme, que não dá pra gente saber ao certo qual vai ser a história desse personagem. Porém, a história dele pode ser explicada nos quadrinhos e também por tudo que envolve a história desse filme, desse próximo filme do Superman. E nesse vídeo a gente vai entender junto toda essa história. Então fica comigo até o final, porque você vai entender tudo. Primeiro eu queria começar com esse vídeo, galera, dizendo pra vocês que o Martelo da Borávia, o personagem em si, não existe nas HQs. Então esse personagem, o Martelo da Borávia, é um personagem exclusivo para esse filme, ou seja, foi criado pelo James Gunn para essa trama desse filme. Porém, mesmo sendo um novo personagem, o nome Borávia já existe nas HQs. A Borávia é uma nação fictícia da DC Comics, introduzida lá em Superman 2, de 1939. Na história, galera, o país enfrenta uma guerra civil alimentada por interesses de um magnata de armamentos chamado Lou Bunny. Ele contrata um criminoso internacional para roubar uma fórmula de gás venenoso, resultando na morte do cientista americano que a desenvolveu. Ou seja, o cara que criou esse gás, ele foi em Vasco. Nisso, galera, o Superman intervém, salvando civis e forçando os líderes de ambos dos lados a negociarem a paz, encerrando de vez a guerra. Já na nova adaptação do James Gunn, a Borávia invade um país vizinho chamado Jahanpur, iniciando um conflito internacional. E o tal magnata de armamentos, que lá no quadrinho era o tal de Lou Bunny, aqui nesse filme, galera, pode ser muito bem o Lex Luthor, porque o cara representa tudo que é de ruim do capitalismo. Ele não tá nem aí pra pessoas inocentes que estão morrendo em uma guerra ou para qualquer conflito antiético que esteja acontecendo. Ele quer saber só de lucrar. Por isso que nessa guerra, ambos dos lados precisam de armamentos. E quem produz esse armamento? Isso mesmo, o Lex Luthor. Foi mal. O Lex produz esses armamentos e pode estar distribuindo não em um, mas nos ambos dos lados, pode estar distribuindo armamentos para ambos dos dois lados. E enquanto essa guerra rola, ele tá lá, lucrando muito mesmo com isso. O cara tá lá só assim, ó, contando dinheiro, ó. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Enquanto pessoas inocentes estão morrendo. E aí quando o Superman chega lá pra intervir nessa guerra e acaba com ela de vez, o Lex fica putaço com o Superman, como a gente vê até em alguns takes lá do trailer. A gente percebe que o Lex, além do ódio, ele tem um grande desprezo e ao mesmo tempo um fascínio
que é do próprio personagem nas HQs. Mas o que vai desenvolver esse ódio do Lex pelo Superman é justamente isso, porque o Superman foi lá, acabou com a guerra e acabou com todo o lucro que o Lex tava tendo com aquela guerra. O Lex é aquele tipo cara que lucra com a desgraça alheia. O cara é perverso mesmo. Ele representa tudo que é de mais ruim da humanidade. A ganância de querer sempre ganhar mais poder e ser sempre o mais poderoso, o mais influente. Isso que o Lex representa nas HQs, e o James Gunn parece que vai trazer essa essência do Lex pra telona, pro live action. E outra coisa pra se ressaltar também é a atuação do Nicholas Hoult, cara. Nesse trailer a gente vê muito mais que o Nicholas Hoult tá conseguindo entregar aquela essência original do Lex. E mesmo sendo um ator novo, que vai dar aquele aspecto de Lex mais novo, como ele consegue entregar muito bem, e o próprio Superman também são novos, ou seja, eles vão envelhecer juntos, o Lex e o Superman, faz total sentido com a história. Bom, mas voltando à guerra, como o Lex Luthor ficou putaço com o Superman por ele ter encerrado os lucros que ele tava ganhando, ele aproveitou que não só ele, mas o pessoal da Borav que tava lutando ficou bravo também porque o Superman foi lá se intrometer numa guerra que não era nem no país dele. Então o Lex Luthor, vendo essa oportunidade, decidiu produzir uma armadura, ou seja, ele produziu os equipamentos, os armamentos pro pessoal da Boravia revidar e ir atrás do Superman para tirar satisfações, porque como a gente vê no trailer, a Boravia, ele é um país relativamente pobre. Como a gente vê em algumas cenas lá, não é um país rico, a gente vê muito bem lá que não. Então, peraí, como é que um país pobre consegue produzir uma armadura pra bater de frente e até ser mais poderoso do que o Superman, sabe? Não se encaixa, não faz sentido. Então, galera, muito provavelmente vendo essa oportunidade, o Lex foi lá, produziu uma armadura, porque assim ele poderia fornecer essa armadura pros boravianos virem contra-atacar contra o Superman, porque eles estão putaço com o Superman, e ao mesmo tempo o Lex fica nas sombras, sem sujar o nome dele, sabe? Sem se envolver pessoalmente. Só lá nas sombras, manipulando tudo e movendo ações anti-Superman, assim como ele faz em outras mídias por aí. E ainda digo mais, galera, essa ideia do Lex construir uma armadura para os boravianos virem lutar contra o Superman pode ser até um tipo de protótipo pro Lex criar sua própria armadura no futuro, porque como a gente sabe, o Lex ele vai criar sim a armadura dele, aquela roupa clássica robótica que ele usa para enfrentar o Superman. Então essa armadura que ele constrói para os boravianos pode ser uma espécie de protótipo que dê o estalo e uma ideia na cabeça dele para ele começar a construir a própria armadura dele, que obviamente a gente vai ver no futuro desse novo DCU. E como era de se esperar, os boravianos tendo essa armadura, eles vão colocar algum soldado pra vestir ela e ir atrás do Superman. E aí, como a gente vê no trailer, ele vai lá tentar dar uma coça no Superman e, pelo visto, vai conseguir. Porque a gente tem várias cenas lá no trailer do martelo da Boravia, ó, dando marretada no Superman. E em várias cenas, a gente vê que o martelo da Boravia é sim um personagem muito forte. Bate de frente com o Superman e bate no Superman. Mas assim, galera, de uma coisa é certa. Não dá pra gente saber qual o vilão principal desse filme, porque é tantos vilões, tanta coisa que apareceu nesse trailer. Porque fora o martelo da Boravia, ainda tem o Ultraman, ainda tem um Kaiju gigante, tem o próprio Lex, que pode ser o cara que vai manipular todos esses vilões juntos, por trás, né, pelas sombras. E ainda tem o Metamorfo, que não é necessariamente um vilão, mas quando manipulado, quando ameaçado, ele pode sim se tornar um grande antagonista. Assim como a gente já viu na série animada da Liga da Justiça e em algumas outras participações nas HQs. Mas enfim, a gente só vai ter certeza quando a gente assistir o filme, né? Mas aí, curiosos, me conta aqui embaixo, vocês estão animados pra esse filme do Superman? Cara, depois desse trailer, meu hype só sobe cada vez mais. Cada trailer que o James Gunn solta, o meu hype sobe mais ainda. Eu acho que meu hype tá a 1000 pés de altura da atmosfera terrestre, que tá muito alto, cara. O James Gunn pode finalmente, cara, dar um pontapé inicial de forma certa e pode fazer finalmente o universo compartilhado da DC funcionar, ser um sucesso. É o que eu torço e é o que eu espero que aconteça, e tomara que o James Gunn esteja fazendo um ótimo produto, que é o que parece que vai ser. E galera, será que finalmente as produções grandiosas de super-herói estão voltando? Porque além do Superman tem Quarteto Fantástico, tem um novo trailer de Homem-Aranha no ar, cara. E essa série tá parecendo que vai ser muito show de bola. O teaser mostrou que essa série tá muito braba. Eu gostei demais, ó. Clica aqui nesse vídeo que eu te conto tudo aqui. No mais, te espero no próximo vídeo, curioso. Um beijo pra vocês, te vejo lá, hein? Fui!